Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 6 da nossa série Angular versus React. E nesta aula nós vamos aprender a estrutura de arquivos de um projeto do Angular. Então, para começarmos, vamos executar a nossa aplicação. Então, a minha aplicação Angular já está aqui em execução com o comando ngserve. E no navegador ela tem aqui, conforme nós deixamos lá do vídeo passado. Feito isso, vamos abrir então o nosso código-fonte no nosso editor. Eu estou usando o Atom, mas sinta-se à vontade para usar o editor de sua preferência, o Visual Studio, o Sublime ou o próprio Atom. Basicamente, vem aqui em File, Open e selecione a pasta do diretório do seu projeto. Então eu tenho aqui o Angular Mapas, que é exatamente o projeto que nós criamos anteriormente, e eu vou dar uma passada por esses arquivos, demonstrar a estrutura do arquivo, os diretórios dele, e aí nós vamos fazer uma pequena alteração no código para você ver como que nós iremos começar com a alteração, a criação do nosso conteúdo. Então aqui no nosso Angular Mapas, esses são os arquivos e diretórios que estão na raiz da aplicação. O primeiro é um diretório .git. Então se você for adicionar o seu projeto ao Git, ele já vem previamente configurado para o Git. Então não é um diretório que nós iremos alterar. Então a maioria dos diretórios de arquivos aqui são de configurações. Então nós não precisaremos alterá-los na maioria das vezes. Depois nós temos esse E2E, que seria para testes end-to-end, que é aquele teste bem de integração mesmo, que usa o framework Protractor. Então ele já vem configurado aqui. Não vai ser do escopo desta série entrar em detalhes de como fazer esse tipo de teste, mas fique sabendo que ele tem aqui já previamente configurado. Depois disso, como todos os projetos aí JavaScript Node, nós temos o Node Modules, que é aonde as dependências são armazenadas. Também um diretório que nós não precisaremos olhar. E depois temos o último diretório aqui, que é o diretório src. Então é aqui que nós temos o nosso código-fonte da aplicação. Então, a maioria do tempo nós vamos estar trabalhando dentro desse diretório. Eu vou falar primeiramente esses outros arquivos, aí depois nós entraremos aqui dentro desse diretório. Aqui nós temos uma série de arquivos de configuração e o que nós temos que nos atentar aqui será esse angular.json. Os demais são arquivos que nós não precisaremos modificar. Então tem arquivo de configuração do editor, o git ignore com as configurações também referentes ao git. Depois tem esse AngularJSON, que nós vamos dar uma olhada nele na sequência. Browser list para execução de testes, o Karma, que é o framework que executa os testes unitários, só que esse é o arquivo de configuração. Os dois arquivos package.lock e o package.json, então se eu abrir esse package é onde nós temos todas as dependências do projeto, como o Angular e todas as suas dependências para a execução. E aqui nós temos as opções de gerenciamento do projeto. Então nós estamos usando, por exemplo, o ngserve para inicializar. Existe um alias aqui. Se nós digitarmos npm start, por exemplo, como nós fizemos com o React, o comando ngserve será executado. Então você pode inicializar a aplicação com o ngstart. Temos a opção de ngbuild para criar a versão para a produção da aplicação, teste para executar os testes, lint para verificar o código-fonte, se ele está com algum problema, e execução dos testes lá de integração. Então também é um arquivo que ele será alterado automaticamente conforme nós instalarmos dependências com
o npm install, e essas dependências vão sendo associadas aqui. Então, um arquivo que nós não iremos diretamente fazer alterações nele. Temos o README, que é só informações sobre o projeto, e mais alguns arquivos de configuração aqui, 3 arquivos de configuração do TypeScript, e o TSLint, que é o que verifica o código-fonte. E nós temos, por último aqui, esse angular.json. Então, esse angular.json, ele é o arquivo responsável por definir a estrutura do projeto. Então, ele também é gerado automaticamente para nós. Ele já está praticamente todo configurado, como caminho do index, o arquivo principal, configuração de polyfills, compilador, assets e por aí vai. Então ele tem um monte de configurações, inicialização, internacionalização, execução de testes, lint. Também é um arquivo que nós quase não iremos fazer alteração, exceto nessas duas estruturas aqui, que são styles e scripts. Então, aqui você irá aprender nas aulas seguintes, como carregar arquivos CSS ou JavaScripts externos à aplicação. Então, por exemplo, para instalar e configurar o Bootstrap, que é aquela biblioteca de interface, nós vamos utilizar esses styles e fazer a importação desses arquivos aqui. Mas nós veremos isso nos próximos vídeos. Feito isso, o que nos restou agora foi esse diretório source. Então é aqui que o nosso código-fonte, a nossa aplicação será executada. E o primeiro diretório aqui é o diretório app. Aqui é exatamente o código-fonte. É aqui que nós vamos começar a criar os nossos arquivos, nossos módulos e assim por diante. Então, o Angular, normalmente, ele possui um conjunto de arquivos que, em conjunto, renderizam uma página. O que nós temos aqui, primeiramente, é um arquivo de rota, então esse app.routing.module. Você deve se lembrar, quando nós criamos a aplicação, nós selecionamos a opção para o Angular integrar o módulo de roteamento para a nossa aplicação. Então ele adicionou esse arquivo aqui para nós, que você verá que nós iremos alterar aqui essa array de rotas para definir as nossas rotas na aplicação. E o Angular, ele é modularizado. O que isso significa? Significa que ele trabalha com algumas unidades específicas para determinadas funcionalidades. Então, é muito comum no Angular você estruturar a aplicação criando módulos. Por exemplo, você pode ter um módulo de gerenciamento de usuários, um módulo de gerenciamento de autenticação, um módulo de gerenciamento de empresas, de tarefas e assim por diante. Então, é um modo de estruturar a sua aplicação isolando os determinadas funcionalidades em módulos. E pelo fato do Angular utilizar o TypeScript, nós temos acesso a alguns recursos bastante interessantes que não existem no JavaScript padrão, como por exemplo essas anotações que fazem algumas definições e assim por diante. Então você não precisa ainda entender exatamente o que está acontecendo aqui, mas por hora que esse aqui é o arquivo de configuração das rotas. Depois nós teremos um componente. Então o componente ele faz parte de um módulo. Normalmente um módulo é composto por múltiplos componentes e cada componente ele representa uma tela a grosso modo. Então vamos supor que você tenha um módulo de usuários. Você provavelmente terá um componente para listar usuários, um componente para cadastrar um novo usuário, para remover um usuário, editar um usuário e assim por diante. E um módulo
não um módulo, mas um componente, normalmente ele é composto por 4 arquivos, que são exatamente esses 4 arquivos que nós vemos aqui. Repare também na convenção dos arquivos, tá? Que normalmente no arquivo ele escreve o que significa. Então aqui nós temos um módulo de roteamento, então tem a palavra module aqui, e componente nós temos aqui em todos esses arquivos essa informação antes da extensão do arquivo. E um componente ele normalmente é formado por um arquivo CSS, que é o estilo daquele componente em específico, um arquivo .html, que é exatamente o HTML que será renderizado na página. Então esse HTML que você vê aqui é exatamente aquele HTML que você vê ao executar a aplicação, que nós iremos alterar em instantes. Aí você tem esses outros dois arquivos, o componente e o teste do componente. Então sempre que tiver essa palavra spec, significa que é um arquivo de teste de algum componente. Então nós temos aqui o app.component.ts, que é o nosso componente principal. Ele também está nesse formato de uma classe com algumas anotações components, e você vê que ele sempre importa o template, que é o HTML, e ele importa o arquivo CSS, que são os estilos. E para todo componente nós temos um arquivo .spec, que utiliza lá o Karma para executar e o Jasmine como base aqui para criar os testes. Então aqui é um arquivo de teste unitário desse componente. E por último nós temos esse app.module. Então ele é um módulo central responsável por importar tanto o componente quanto o nosso módulo de rotas. Então ele vem aqui e importa, e esse módulo ele fica sendo essa unidade. Então o módulo contém componentes e assim por diante, e a aplicação é executada. Então aqui é onde nós vamos adicionar novos componentes, novos módulos e assim por diante. Feito isso, nós temos um diretório assets, que basicamente permite você armazenar imagens como logotipos, ícones ou qualquer coisa do tipo, que seja um arquivo. Environments, que é bastante interessante, uma vez que o Angular já vem com esse recurso configurado. Então vamos supor, no nosso caso nós vamos utilizar uma API externa. Você poderia aqui em Environment adicionar a URL da API no seu ambiente de teste ou local, e nesse environment.prod você poderia adicionar a sua URL da API, que estará em produção. E automaticamente o Angular, quando você executar o build para gerar o projeto, ele vai saber exatamente qual informação pegar para gerar o seu build. Então é um recurso muito útil que já vem configurado por padrão para nós. Feito isso, aqui ele tem um favicon, que é aquele ícone que é exibido no navegador, na aba. Ele pode ser alterado. Depois desse index, o index é a página principal, é onde tudo acontece. Então sempre que eu carregar o projeto, ele vai carregar esse index.html, e você repare nessa tag que é gerada pelo Angular app.root, que é onde o Angular irá adicionar o código-fonte do que está sendo renderizado. Então esse bloco nunca muda, e aqui onde tem app.root é onde o nosso código será renderizado. Então esse app.root, se você voltar aqui em app e abrir este componente, repare nesse seletor app.root. Então esse nome significa exatamente aquela referência. Então sempre um componente ele gera uma tag HTML para nós, que é o que será renderizado. Depois disso nós temos esse main.ts, que é o arquivo que vai inicializar o primeiro módulo. Então você repara que por padrão ele vai renderizar o módulo app.module, que está lá dentro criado, e ele simplesmente faz a renderização dentro do nosso index.html. Depois nós temos esse polyfills, que são recursos que o navegador não tem e que você precise.
Então isso acontece muito, por exemplo, se você usar navegadores mais antigos como o Internet Explorer 10 ou 11, você pode precisar de algum recurso que não exista nele, então você adiciona o que nós chamamos de polyfills para adicionar esta funcionalidade para o navegador. Então, às vezes pode ser necessário fazer alguma alteração aqui. Depois nós temos esse styles.css. Então, aqui em app nós temos um style que será aplicado somente para o componente e nós temos esse outro styles, que esses são estilos que serão aplicados para toda a aplicação. Então, você pode adicionar o seu código que, como ele mesmo diz, são estilos globais. Às vezes uma configuração no menu, no rodapé, ou que seja aplicado para toda a aplicação, você adiciona aqui. E por último tem esse testes, que é somente uma configuração aqui do testes unitários para execução, como por exemplo, identificar através desse ponto .spec que ele é um arquivo de testes. Feito isso, você já tem aqui o conhecimento de todos os arquivos do projeto. Vamos fazer a nossa primeira alteração. O que eu quero? Então aqui na nossa aplicação nós temos toda essa página aqui. Eu quero substituir por uma mensagem somente chamada Angular Mapas. Então se eu voltar aqui no nosso código fonte e eu vier aqui em source app component.html, eu posso simplesmente selecionar tudo e apagar esse arquivo por completo. E vamos adicionar dentro de uma tag HTML H1 para ficar com um título grande, Angular Mapas. E vamos fechar. E vamos salvar esse arquivo. Então, ao salvar esse arquivo, o Angular automaticamente ele vai renderizar o componente novamente, ele vai identificar que o código foi alterado. E se nós abrirmos nosso navegador, repare que nós já vemos a nossa alteração aqui em tempo real, o que é muito útil, pois é bastante dinâmico, não precisa reiniciar a aplicação, é bastante produtivo. Inclusive, se você tiver múltiplos monitores, você pode deixar o navegador aberto em um monitor, seu código fonte em outro monitor e você vai alterando seu código e já vai vendo em tempo real as alterações acontecendo. Então, com isso, você agora já entendeu a estrutura do projeto Angular e fez a sua primeira alteração. Então, na sequência, nós vamos entender no próximo vídeo como fazer a configuração do React, entender como que um projeto React está estruturado e fazer a mesma alteração que nós fizemos aqui. E aí, após isso, nós iremos começar a criar mesmo a nossa aplicação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site, casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!